Melissa, vamos começar. Essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Que eu possa me conectar à sua energia e sentir o que está na sua aura, no seu caminho, que emoções estão sendo emanadas nesse momento. Que das minhas mãos, da minha boca, dos meus pensamentos só saiam a verdade. Que assim seja e assim sempre será. Eu escolhi, né? Eu reparei que eu não dei a você a opção de escolha, então eu escolhi aqui o tarô dos vilões da Disney, tá? Esse daqui é um dos meus favoritos, né? E vamos lá começar. Ver primeiro como tá a tua vida amorosa, tua energia de sentimento, pra depois ver essas perguntas, tá bom? Ele é um tarô bem maior, ele é mais difícil de embaralhar, porque é grandão pra minha mão. Mas a gente consegue. Fico imaginando uma amiga minha que tem a mão bem pequenininha, sabe? Eu acho que pra ela com esse aqui ela não conseguiria embaralhar, não. Rei de copas, muito bem. Tá, continuamos com a mágoa aqui. Eu vou tirar logo as outras perguntas e depois a gente vê, certo? Terra, fogo, água e ar. Conexão. Se há chance de relacionamento mais sério. Chance de relacionamento mais sério, a gente tem um sim ali. Depois eu vou analisar com calma, mas a gente termina com 10 de ouro, carta muito positiva para isso, extremamente positiva. Você vai pra cima. Espero que esteja tudo enquadrado, dando pra você ver tudo bonitinho. Tá. Vamos lá. Sobre como você está hoje ainda. Sua energia amorosa, sua energia no campo de relacionamento. A gente tem um sentimento de... O Rei de Copas, né? Ele abre o jogo, alguém que tá aberto para se envolver, alguém que tá desejando um envolvimento. Tem todo um planejamento, tá representado aqui pelo Capitão Gancho, né? Que ele é o rei da Terra do Nunca, ele é quem manda, ele é quem faz tudo. Mas o rei do Capitão Gancho, ele também tem muito planejamento, né? Ele tem muita estratégia e ele tem muito amor próprio, né? Ninguém domina o Capitão, ele não desiste. Ele manda na Terra do Nunca, tudo é o reino dele, seria, né? No caso aqui. Então a gente tem alguém que tem uma visão de a conquista da minha vida amorosa depende de mim e eu não posso abrir mão disso, né? Essa energia tá muito forte em você. O Rei de Copas, ele vai falar também muito sobre diplomacia, sabe? E sabedoria para lidar com as questões amorosas. Não é uma coisa impulsiva, não é uma coisa sem planejamento, é uma coisa mais terna e com calma, com muita sabedoria para lidar. E principalmente essa sabedoria, se eu não lutar pelo meu próprio amor, se eu não lutar para eu ser feliz, ninguém vai lutar por mim, né? Isso está muito claro em você. Agora vamos ver o que o resto do jogo vai falando.
Como eu falei, ainda existe muita mágoa, ainda existe muita dor. A gente tem duas cartas aqui na primeira linha falando disso, que você precisa de um tempo para se recuperar, tá? Das mágoas, das decepções. O 4 de espadas é uma carta de espera, é uma carta de dar tempo para as feridas cicatrizarem. Ela está representada pelo Scar, justamente com a ferida no olho dele, e é como se falasse, a ferida ainda está muito aberta, tá? Com o Scar, a gente vai falar sobre a questão do planejamento, né? O Scar, ele, como todos os vilões, eles são muito estratégicos, eles são muito meticulosos e eles esperam, eles sabem que vingança é um prato que se come frio, né? Não tem a impulsividade. São raros os vilões que demonstram um pouquinho de impulsividade, mas a maioria, o planejamento deles é de anos, de décadas, até finalmente eles conseguirem o que quer, e nunca eles no fim conseguem mesmo, né? Eles acabam perdendo. Mas aqui a gente vem com o Scar falando, você ainda precisa de um tempo para cicatrizar as feridas que estão dentro de você. Feridas ocasionadas pelo 10 de espadas, que é uma carta que vai falar de muitas mágoas, de muitas decepções, de se sentir ferido, abandonado, de sentir que precisa tomar um novo rumo na vida, de sentir que precisa de um novo direcionamento, sabe? De que o que se vivia não se serve mais e precisa buscar um novo caminho. Ela está representada aqui pelas espadas, me lembra muito as espadas do Aladim, né? Dentro da caverna. Então é como se dentro dessa caverna não me serve mais, eu preciso buscar um novo horizonte, eu preciso buscar um novo caminho para usar essas espadas. O 10 de espadas fala muito em finais dolorosos, né? Que é o quanto que é difícil de abrir mão, de deixar para trás, por mais que doa, por mais que machuque, mas ele vem falando desse fim doloroso e que você ainda está se desprendendo dele, que ainda tem muitas feridas, né? Ela fala muito sobre se sentir magoado, se sentir traído, se sentir abandonado, mas ela fala também sobre a necessidade, a oportunidade de encontrar uma cura profunda, né? E essa cura ela leva tempo, ela não é uma coisa do dia para a noite, tá? Então a gente precisa aproveitar a oportunidade de encontrar essa esperança que está te revigorando aqui, sim, né? Aproveitar a oportunidade de mudança, mas tendo resiliência e consciência de que você ainda tem feridas que precisam ser cicatrizadas, tá? Enquanto essas feridas não cicatrizarem adequadamente, você vai acabar sangrando em quem não te machucou, certo? Então, é preciso deixar o passado para trás, começar uma nova história, aceitar esse processo de cura, aceitar que o que passou não dá para modificar, você pode mudar daqui para frente, buscar a tua felicidade sim, tá? Mas curando aquelas feridas, não é fingir que elas não existem, é cicatrizar cada uma, tá? Cuidar direitinho de cada mágoa, cada ferida, cada espadada dessa aí, para poder você ficar uma pessoa inteira e plena e inteira numa nova relação, né? O Hierofante vem falando sobre conhecimento, vem falando sobre você se conhecer, vem falando sobre normas sociais também, tá? Sobre as condutas, aqui está representada pela ovelha, que é o vilão, a vilã prefeita de. Como é o nome? Utopia. A Zootopia, né? É a vilã de Zootopia, que ela lentamente vai construindo ali, ela é toda inofensiva, mas ela é a grande vilã da história. Então o Hierofante, ele surge para falar sobre lições poderosas que a vida vem te trazendo. Ele antigamente era retratado e nomeado como o Papa, tá? Então ele tinha uma ligação espiritual também muito grande. Mas por contas da simbologia, do arquétipo que o tarô representa. E aí o Papa hoje não faz mais sentido, porque seria primeiro contato com a sociedade, com regras sociais, seria a igreja, e isso não faz mais parte. Então tem mais sentido a gente falar sobre professor, né, a escola, coisas assim, tem mais sentido nesse arquétipo
que o Papa representa, de conexão com a sociedade e de se adequar a essas normas sociais, tá? Mas além disso, o Hierofante, ele fala sobre essa sua a lição, né, que toda essa dor veio te trazendo e que o quanto que você aprendeu com isso, então para que você não se ressinta, que você tire de aprendizado, que você utilize tudo o que aconteceu para iluminar o teu caminho, para abrir mais os teus olhos, para ter despertar para a vida, ser um pouco mais cética em relação a algumas coisas, mais crítica, tá? Mas observar melhor o que acontece para não cair em outras ciladas, em outras mágoas, tá? Não mergulhar assim de cabeça em qualquer história, certo? Ele fala também sobre transformação, né? E a transformação da sua alma, a transformação do seu espírito, através do aprendizado que você passou nas relações anteriores, tá? Dessas dores, dessa cicatrização, dessas feridas, todas as lições que você aprendeu com isso aí, tá bom? O Seis de Ouro, ele vem falando muito em reciprocidade, ele vem falando em troca, ele tá com o vilão dos Aristogatas, é um desenho que poucas pessoas hoje conhecem, né? Que seria o mordomo que tenta matar os gatinhos para poder ficar com a herança. Mas é uma carta que vai falar muito sobre é, essa troca, tá? O dar e receber, tá? Da caridade, de você ser caridosa com você e com o outro, de você entender o seu lado, as suas dificuldades, assim como você entendeu o outro, tá? Uma mentalidade mais positiva, mais generosa, um, um despertar da sua alma para novas possibilidades, maior confiança, maior direcionamento, um fluxo que não termina, tá? O Seis de Copas, ele fala muito dessa coisa cíclica, que enquanto a gente dá, a gente recebe, e desse fluxo da vida, tá? Então, que as feridas, elas vão fazer sempre parte, são inevitáveis, os seres humanos sempre se magoam, mas que você saiba escolher relações e pessoas que te machuquem menos, né? E não é porque uma pessoa te machucou que você vai machucar a outra. Você tem que estar curada para isso. E valorizar mais as relações onde essas trocas sejam mais positivas, mais amigáveis, mais serenas, mais tranquilas, tá? Então tem todo a questão aqui, o jogo ele tá falando muito de você tá querendo se envolver com alguém, mas você precisa ainda entender o que passou na sua vida, certo? O julgamento ele fala muito sobre você analisar o que passou, né? É o fim aqui, concluindo realmente a jogada. Ele não tá destoante de nada, absolutamente nada. Ele tá falando sobre você analisar tudo o que passou, você ter uma análise fria. Aqui a gente tá com a Rainha de Copas, né? Da Alice no País das Maravilhas, onde ela, sim, seria uma vilã imprudente, uma vilã que não espera muito tempo, ela simplesmente manda cortar a cabeça, fez qualquer coisa, corta a cabeça, ela corta da vida, e a gente não pode fazer isso na vida da gente, a gente não pode, por qualquer besteira, por mágoas que a gente tem do passado, cortar as pessoas e as relações. Então a Rainha de Copas aqui, ela vem trazendo esse alerta para você não cortar as pessoas da sua vida por conta de coisas do passado, tá? O julgamento em si é uma carta que vai falar sobre compreensão, certo? Sobre o despertar espiritual, sobre uma transparência total, de você se colocar de frente ao espelho sem nenhum pudor e sem nenhuma manta, sem nada lhe cobrindo, é uma metáfora, tá? Mas de você analisar a sua alma, se você está realmente pronta para um novo relacionamento, se você fez o possível, se essa relação você está dando o melhor que você pode, se aquela pessoa também dá, se essa relação realmente é boa para você. É uma coisa de você fazer um raio-x completo na sua alma e analisar se os motivos do seu coração são realmente verdadeiros, sabe? Se você está sendo verdadeira consigo,
Se você está buscando essa nova relação porque você está realmente interessada nessa pessoa ou você está tentando sair dessa mágoa, tentando esquecer tudo isso, tá? Então, a carta do julgamento, ela traz só esse alerta. Mas, enfim, o jogo aqui tá falando que você ainda precisa ser curada emocionalmente falando, né? A gente vê aqui sobre o que a pessoa, né, o Backyardigans em si, sente por você. Eu fiz das 4 energias da terra, do fogo, da água e do ar, certo? Qual é o sentimento a nível de confiança, a nível de desejo, sentimento e pensamento, tá? Em relação a você. Aí, a nível de confiança, deixa eu ver aqui no geral. Existe muito desejo, tá? Mas o desejo, ele tá nos campos meio que trocado. No campo do desejo, a gente tem um 8 de ouro, é uma carta de trabalhar. É uma carta de se dedicar muito ao trabalho, de batalhar muito. Então, assim, a gente vai alguém que tá no jogo da conquista, certo? Que luta muito nessa conquista para conquistar realmente essa história. Então, no campo do desejo, a gente tem uma carta de trabalho, alguém que está encarando isso como um desafio, tá? O desejo, lidar com esse desejo sendo um desafio, uma conquista a ser adquirida, tá? No campo de terra, de confiança, a gente tem o 6 de varinhas, que é uma carta de fogo, mas o 6 de varinhas fala de plena confiança na vitória, tá? Então, ele tem uma confiança de que ele vá ter essa conquista, vá atingir esse objetivo, vá conseguir realizar, que a gente tá a Madame Mim quando ela realiza um feitiço em que ela vira uma bela jovem, né, radiante. Deixa eu ver se eu acho a Madame Mim, porque poucas pessoas conhecem esse vilão, né, da Disney. Eu sempre fui muito fissurada na Disney. Tinha livros, coleções de historinhas, não sei nem que fim deram esses livros, mas eu gostava muito de todos eles, sabe? Deixa eu ver aqui. A Madame Mim, ela é a vilã da Espada Era a Lei. Do Merlin com Excalibur, sabe? Ela seria a vilã dessa história. E só porque eu quero, parece que não vou achar uma carta da Madame Mim. Ai, meu Deus. Será que ela tá no jogo? Ela deve estar no jogo em algum canto. Ou eu passei direto. Não, aqui. A Madame Mim. Esta é a Madame Mim, né? E ela faz feitiço para ela virar aqui a Bela Dama. E ela consegue, tá? Ela consegue mesmo que através do feitiço, mas ela consegue transitoriamente essa realização dela. Então, no campo de confiança existe uma forte, né, segurança de que esse objetivo vai ser alcançado, é uma pessoa que confia na situação, é uma pessoa que tem muita confiança de que vai atingir o objetivo. Até agora o que eu tô vendo é conquistar, tá? É conquistar, é seduzir. Não é uma coisa muito de sentimento, apesar de que existe aqui, tá? É alguém que no pensamento tem pensamentos muito afetuosos por você, tem pensamentos muito direcionados a você, como se fosse encontrar um grande tesouro, uma grande realização, alguém que pode se depositar as confianças, aos desejos, aos sonhos, alguém que, racionalmente falando, essa pessoa está enxergando como um grande potencial para um relacionamento firme e duradouro, tá? No campo de sentimento, a gente sai com 8, né? Se o 8 tiver algum significado para você, porque a gente saiu com 8 duas vezes, o 8 de varinhas. E o 8 de varinhas é de uma grande intensidade, é de um grande desejo, de um forte desejo, de muita energia aqui envolvida. Então, a pessoa que tem muito desejo, no campo do sentimento, tá predominando a questão sexual, tá? Não é amor, não é carinho, não é
é mais a paixão mesmo, tá? É mais a libido. No campo da confiança existe um sentimento de conquista muito grande. No campo de desejo existe o trabalho para essa conquista, né? E no campo do pensamento é alguém que enxerga em você um grande potencial para uma relação mais duradoura, tá? Espero ter ficado claro essa parte. Próxima pergunta, deixa eu olhar aqui no WhatsApp. Era se vocês ainda têm alguma conexão. Ali é como eu vejo, né? Tem até alguém que está batalhando para ter essa conexão, né? E aí aqui a gente tem o eremita. O eremita é uma carta de afastamento, é uma carta de solidão, certo? É uma carta de estar só para encontrar as respostas, para se reencontrar, para entender o que está acontecendo, o que se passou, como foi, o que tem. O 3 de varinhas é uma carta de espera, é uma carta de esperar, não seria o momento adequado, tá? Então, assim, não é que vocês não tenham conexão, mas a pessoa em questão está sendo mais racional e vendo que é preciso dar um tempo, é preciso um afastamento. E o jogo está falando que é necessário um afastamento, não é nem a pessoa. O jogo está falando que é necessário um afastamento entre vocês nesse momento para que haja uma reflexão, sabe? Se é isso mesmo que vocês querem, tá? O rei de espadas, ele é muito frio, então se eu fosse responder só por isso aqui, eu diria não há conexão. Mas essas outras cartas, elas falam de alguém que está trabalhando muito para ter essa conexão, sabe? Tá batalhando para ter, mas aparentemente é uma conexão que tá muito fria, tá muito racional, tá racionalizada aqui. E tá se pedindo um distanciamento. O 3 de espada, de varinhas pede esse distanciamento, esse afastamento, esse tempo, dar tempo ao tempo. O eremita pede um distanciamento e o rei de espadas, ele é muito frio, ele é muito analítico. E a gente está retratando aqui pelo Scar, na hora que ele está aqui vencendo, ganhando, planejando, arquitetando toda a trama dele, não se preparem aqui que ele vai virar o rei, né? E olhando tudo lá de cima. Então é uma carta de muita estratégia, de muita frieza, não tem sentimento nem paixão aqui envolvido. A gente tem afastamento e racionalidade. Então por isso aqui fala, a conexão parece estar um pouco perdida, sim, mas o outro lado está tentando reconectar isso aí, recomeçar isso aí, tá? De reconectar. Se redimir pelas coisas que passaram também, seria isso. E a gente vê se pode dar certo para alguma coisa mais séria. Eu falei que sim, né? Que a gente tem aqui o 10 de ouro, que é uma carta de plena estabilidade. É a carta final na corrente dos naipes de ouro. É uma carta que vai falar de, se a gente pergunta de trabalho, vai falar sobre uma estabilidade, uma promoção, formatura, pode falar em casamento, noivado, sabe? Mas é de atingir um nível mais sério, mais alto do que o que você estava antes, tá? Então, 10 de ouro é uma carta, sim, de estabilidade, de relacionamento sério. A gente está retratando aqui com um castelo, né? Bem estável, bem firme, inabalável, tá bom? E a gente vem antes com o cavaleiro de varinhas e o pajem de espadas. O cavaleiro de varinhas, né, estamos com a Madame Mim, como eu mostrei anteriormente, é alguém que tem muita coragem, muita audácia, que tem uma energia de paixão muito forte, de desejo muito forte entre vocês e uma vontade de fazer isso dar certo, uma vontade de batalhar por essa relação. O pajem de espadas, ele é um pajem de é questão de comunicação e ele fala sobre levar os problemas com mais leveza, tá? De dialogar e dialogar o que precisa ser dialogado, sabe? Não ficar remoendo uma história que não precisa, que não tem para quê, de debater um assunto desnecessário, de brigas desnecessárias.
Então, o Pajem de Espadas, ele fala de você... tem como consertar? Bora consertar. Não tem, então deixa pra lá. Adianta a gente conversar sobre isso? Então vamos conversar e vamos resolver isso aqui. Não, é só pra gente ficar remoendo, só pra ficar brigando? Então, não vamos fazer. Então, Pajem de Espadas fala que tem como vocês atingirem isso aqui lidando com os problemas com mais leveza, dialogando, certo? Sendo mais racional, equilibrando nessa questão do desejo, mas sendo mais racional e conversando e resolvendo os problemas, tá? Mas tem sim chance de vocês terem uma coisa mais séria quando vocês superarem o que quer que seja que causou tantas mágoas ali. Mas precisa passar um período de afastamento para que vocês entendam o que aconteceu. Existe muito desejo entre vocês e uma visão de conexão, de sentimento e de ver assim, essa é a pessoa que eu quero para minha vida. Racionalmente falando, isso está em jogo. Mesmo que emocionalmente isso não esteja tão forte, racionalmente está. Certo? Ficou claro? Se ficar alguma dúvida, me pergunta, a gente conversa, fala de novo sobre as cartas, tá bom? Espero ter ajudado, que tenha ficado claro. Qualquer coisa, fala comigo. Beijo!